meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês, como sempre, tá certo? A gente está ao vivo aqui dos estúdios de Educa Recife, mas essa aula também pode ser assistida nas plataformas digitais, lá no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, tá certo? É por meio do app também que você tem acesso à nossa aula ao vivo, ao chat da nossa aula, que será feito hoje pela professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Já estou aqui no chat, atentíssima. Então, qualquer dúvida, gritem por aqui. Vamos trocar uma ideia que torna a aula mais dinâmica, né? Então, aproveitem essa aula maravilhosa que a professora Viviane preparou para vocês e até daqui a pouco. Um beijo. Isso, qualquer coisa vocês podem chamar a professora Camille no chat, tá certo? Para fazer qualquer comentário. Quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais hoje é a nossa querida intérprete Laisa. Seja muito bem-vinda, Laisa. Então vamos lá, vamos começar a aula. Hoje a gente começa um gênero narrativo, né? Novo, que é um gênero textual novo. A professora já tá doida. Que é a narrativa, né? Que é esse gênero textual que a gente tem muito contato no nosso dia a dia. Toda vez que a gente escuta assim, era uma vez e se desenrola a história, a gente já consegue reconhecer que isso aí se trata de uma história, de um texto escrito em narrativa, que vai desencadear acontecimentos, que vai apresentar para a gente um mundo completamente novo, personagens, tempo. Então a gente vai ver tudo isso aqui, que são elementos essenciais da narrativa, na aula de hoje, tá certo? Mas o que é uma narrativa? Você saberia, assim, me definir, assim, falar bem certinho o que é uma narrativa? Não tem problema, tá certo? A gente vai aprender aqui na aula de hoje como é que eu conceituo esse gênero textual. A narrativa é o efeito de narrar acontecimentos encadeados, criando assim uma história. Ou seja, eu coloco vários acontecimentos em uma ordem, pode ser cronológico ou não, tá certo? Cronológica é aquela que acontece seguido exatamente a ordem dos fatos, tá certo? Então, primeiro você acordou, depois escovou os dentes, depois tomou café, depois tomou banho, depois saiu de casa. Então, isso é a cronologia, é o fato acontecendo à medida em que ele vai se desenrolando, tá certo? Então, a narrativa é quando eu narro acontecimentos, ou seja, uma sequência de fatos. Os principais textos narrativos são esses aqui que está no nosso slide. Olha, a gente tem o romance, que é um texto escrito em prosa, né? Um texto longo, escrito em prosa, ou seja, com mais de 200 páginas. Eu tenho o conto, que é um texto curto, também escrito em prosa. A gente já teve uma aula aqui de prosa e verso, né? Caso vocês não lembrem do que é, vocês podem voltar lá e assistir essa aula de poesia. Então, o conto, ele é uma versão do romance, só que ele é mais curtinho, com menos personagens, com um espaço de tempo também menor, e com um espaço menor também. A novela é o meio termo ali entre o romance e o conto. E normalmente ela possui, em termos de aproximadamente 200 páginas, tá certo? Então ela é entre uma coisa e outra, porque o conto ele é muito curto e o romance ele é muito comprido. A gente também tem as fábulas. As fábulas são narrativas em que as personagens são animais e apresentam características humanas. Olha só que peculiar. As fábulas têm função educativa, ou seja, transmitem um ensinamento. Então, toda vez que um autor está construindo aí uma fábula, ele vai utilizar animais para contar as histórias. E esses animais, eles falam, eles cantam, eles dançam, mas a sequência de acontecimentos que acomete, ou seja, que acontecem a essas personagens, elas têm uma função moralizadora, que é dar um ensinamento para essas crianças ou para essas pessoas que estão lendo a fábula, né? A gente também tem as crônicas, que são textos curtos, de linguagem simples e que retratam os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor e de ironia. Então, a crônica ela vai ser um texto assim mais simples, que vai lidar com o que acontece no nosso dia a dia de forma cômica, de forma irônica, tá certo? Fazendo refletir aí sobre as coisas que acontecem com a nossa vida, na nossa vida. E o que é que um texto narrativo precisa ter, Vivi? Olha, ele precisa ter uma série de características de estrutura, né? Para ele ser reconhecido como um texto narrativo. Primeiro, ele precisa ter personagens, tá certo?
Depois ele precisa ter um enredo, ele precisa de um tempo, ele precisa de um espaço e ele precisa de um narrador. A gente vai ver todas essas aplicabilidades desse texto narrativo ao longo aqui da nossa aula, tá destrinchadinho e ao longo da semana também. Ó, as personagens é um termo, um tópico de fácil reconhecimento, né? Porque as personagens são aquelas pessoas que desenvolvem a ação. As personagens podem ser humanas, animais, objetos inanimados que ganham vida, né? Como a gente bem viu nas fábulas, os animais, eles falam nas fábulas. Então, significa que os animais também são personagens, não apenas os seres humanos, né? Então, quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho um texto bem fantástico, assim, num mundo bem alternativo, quando eu tenho duendes, fadas, gnomos, bruxas, bruxos, toda essa cadeia de personagens que são diferentes, a gente também tem a ideia de personagem, tá? Eles não são acessórios, eles não são enfeite na narrativa. Se eles agem, se eles desenvolvem uma ação, se eles têm pensamento, se eles sentem as emoções, eles estão incumbidos das características humanas, né, de sentir. Então, esses animais nas fábulas também são personagens, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, ó, eu estou contando aqui a história da Bela e da Fera, por exemplo, né? Todo mundo conhece a história da Bela e da Fera, né? Que é uma moça muito bonita que acaba sendo aprisionada por uma fera num castelo, porque o seu pai havia roubado uma rosa do Jardim da Fera. Então, ela fica lá presa com essa fera. Só que lá ela descobre que a mobília, ela falava. Então, ela falava com a xícara, ela falava com o bule, ela falava com o relógio. Então, essa mobília da Casa da Fera, que também tinha essas características humanas, elas também eram personagens, né? Então, esses outros elementos também são personagens, só que diferentes do que a gente imagina como seres humanos, né? Já na história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o lobo, que é o animal personificado, ele fala com a Chapeuzinho o tempo todo. Ele fala com a vovó, né? Ele tá lá assustando todo mundo. Então, esse lobo, ele também é uma personagem, embora o lobo seja um animal, né? O lobo que a gente conhece, o animal de verdade, ele não fala, ele não canta, ele não dorme, mas na história da Chapeuzinho Vermelho vai haver todo um diálogo entre o lobo e a Chapeuzinho Vermelho. Tá certo? Então, ele está aí personificado. E eu trouxe o diálogo aqui bem conhecido do Lobo Mau e da Chapeuzinho Vermelho para poder falar sobre essa personificação. Ó, a Chapeuzinho diz assim, o lobo diz assim: bom dia, Chapeuzinho Vermelho. O lobo cumprimentou. Bom dia, senhor lobo. Ela respondeu: para onde você vai? Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. E o lobo responde: e o que você tem aí dentro da cesta? Perguntou o lobo. Eu tenho pães, manteiga, bolo e frutas para levar para minha avó. Excelente! E onde sua vovozinha mora? Perguntou o lobo. E Chapeuzinho Vermelho explicou exatamente o local da casa da sua avó. Chapeuzinho Vermelho não foi muito esperta, não foi muito perspicaz, foi muito ingênua quando deu aí o trajeto de onde morava a sua vozinha para o lobo, contrariando a sua mãe, que tinha pedido para Chapeuzinho Vermelho não entrar na floresta sozinha. Então, aqui a gente percebe que o lobo mau fala. O lobo mau tá aí falando com a Chapeuzinho o tempo todo. Só que lobos não falam, né, minha gente? Então, essa personificação pode acontecer nas fábulas e nas histórias de contos de fada também, que é dar uma característica humana a um animal que não a possui, tá certo? O enredo é uma outra característica das histórias em narrativa, né? O enredo é o argumento, é a trama da história, ao redor dela circulam as personagens. Então, o enredo é a história em si, é a trama, é como eu consigo organizar as minhas personagens dentro de um tempo, dentro de um espaço. Então, a história em si é a parte do enredo, tá certo? Qual seria o enredo do conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho? Seria justamente esse trajeto que a Chapeuzinho Vermelho faz entre, receber o conselho da mãe de não entrar na floresta e a floresta sozinha com uma cesta recheada, porque a intenção era boa, minha gente, a intenção era presentear a vovó, era fazer uma visita,
Mas Chapeuzinho Vermelho não levou em consideração o que a sua mãe tinha dito. E aí, consequentemente, o final não é tão bom como a gente bem sabe, né? Segura o spoiler aí, mas o lobo mau consegue comer todo mundo, devorar. Então, o final não é feliz, tá certo? A Chapeuzinho Vermelho acaba sofrendo as consequências daquilo em que ela não poderia fazer e acabou fazendo, certo? Então, ó, o enredo, pra gente resumir, gira em torno de uma menina, Chapeuzinho Vermelho, que ao desobedecer à mãe, que pede que ela não vá à floresta sozinha, acaba sendo devorada pelo lobo mau. E aí a gente consegue extrair disso também uma lição, né? De que a gente não deve desobedecer os mais velhos, desobedecer especialmente aqueles que querem o nosso bem, que é no caso os nossos pais, a nossa família, os nossos avós, os nossos professores. Então, todo mundo que está ao nosso redor já passou pela fase que vocês estão passando, já vivenciou isso, então tem uma certa experiência aí. É claro que você também tem a sua experiência, né? Todo mundo está vivendo aí junto, aprendendo a viver todo dia. Mas é muito bom quando a gente consegue também escutar outras pessoas e também tirar da experiência delas alguma coisa boa para a nossa vida. Então, olha, a lição, qual é a moral que fica por trás da história da Chapeuzinho? É que a desobediência te leva a um caminho não muito proveitoso, né? Inclusive pode causar um sofrimento aí. O enredo, quando a gente estava falando, né? O enredo se estrutura, o enredo tem uma estrutura, tá certo? Uma estrutura própria. Ou seja, no primeiro momento eu tenho o quê? A apresentação, que é quando ocorrem as ideias e as ideias iniciais do texto, as informações iniciais do texto. Então, é na apresentação em que vai aparecer quem são os meus personagens principais, qual é o meu espaço, ou seja, a cidade, o local, se é uma floresta mágica, se é a cidade do Recife. Então, isso vai estar localizado aqui na apresentação. E o início da história, tá certo? E o tempo da narrativa, ou seja, normalmente a gente começa assim, ó, em 1524, nananana, ou seja, eu desenrolo a história depois que eu situo o meu leitor no tempo, no espaço e eu apresento as minhas personagens principais. Não tem como conduzir uma história se eu não estou ali dizendo quem é que está vivendo aquela história, né? Então, a personagem principal, ao menos ela, tá certo? Nem todas as personagens precisam aparecer logo na apresentação, mas pelo menos uma, para salvar aí a pátria, precisa aparecer logo no começo da história, para poder guiar, né, a gente pela história dela, senão a gente vai sem companhia, sozinhos pela história. O que mais? Ó, depois da apresentação, a gente tem desenvolvimento, que é onde normalmente a trama se complica. Ó. Aparece alguma situação que coloca as personagens em conflito entre si ou em conflito interno, tá certo? Então, é quando a problemática vai surgir para desencadear o resto da história. A gente também tem o clímax, que é o ponto alto da narrativa, o momento de embate e de confrontar as verdades dos fatos. É o momento mais tenso da narrativa, tá certo? É o momento em que normalmente as verdades se revelam, então é um momento de ápice, ou seja, a ação é mais grave e tudo é mais latente nesse momento. Por último, a gente tem o desfecho, que a gente bem sabe é o final, né? Que nem sempre é um final feliz, tá certo? Então, ele pode ser um final triste, um final bom, é onde cada personagem vai receber aí o seu destino, a sua recompensa, o seu benemérito ou a sua tristeza, se for o caso de ter sofrimento. Então, cada personagem recebe aquilo que plantou ao longo da narrativa. É claro que isso tem aí, isso aí não é fixo, tá certo? Uma personagem que foi boa pode ter um final triste, Vivi? Pode. E um personagem que foi ruim, a história toda, pode ter um final bom? Pode. Depende da vontade aí do escritor, tá certo? Do narrador também, daquele que está escrevendo a história. Ó, o tempo, ele demarca o período no qual a narrativa se desenrola. Nos contos de fadas, esse tempo é mais indefinido. Contudo, em romances em prosa e contos, o tempo sempre aparece bem mais demarcadinho, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo de uma narrativa chamada Tiana e a Joia de Boiú, que está disponível lá na Árvore do Livros para vocês consultarem e lerem, que ele vai marcar aqui o tempo bem certinho. Ó, ele já começa o texto falando assim, em uma manhã de verão,
Tiana, Nevin, Eudora e Charlotte falaram sobre planos para uma festa. O aniversário de Tiana estava chegando. O príncipe Nevin estava preocupado. Eita, eu coloquei um ozinho a mais aqui em preocupado, culpa da professora. Ele passou dias procurando, mas ainda não havia encontrado o presente perfeito para sua princesa. Agora o tempo está se esgotando. Então, quando a gente tem essa marcação ali em uma manhã de verão, a gente demarca o tempo em que isso está acontecendo, beleza? A gente consegue reconhecer. O tempo, ele pode ser em ordem cronológica, quando os fatos acontecem obedecendo a ordem em que aconteceram, né? Eu falei para vocês um pouquinho sobre o tempo cronológico no começo da aula, né? Ou ele pode acontecer dentro da mente da personagem. Olha só que curioso, né? Que inusitado. Então, a gente fica aí preso à memória dessa personagem ou de como ela organiza sua mente. Então, se essa personagem tem uma mente muito confusa, isso pode ser transmitido ou externado por meio da narrativa também. E aí a gente percebe uma certa confusão no tempo dessa história. Lembra que eu falei da árvore do livro? Então, ó, Eita, na verdade não é a árvore do livro isso aqui. Isso aqui é uma produção de narrativas que foi feita pela Escola Municipal Valdemar Valente, olha. E é sobre a composição escrita e oral, ou seja, os alunos comentaram, falaram, narraram um texto narrativo e gravaram e mandaram para a professora. Então agora a gente vai ver um áudiozinho em que uma aluna faz a narração do conto de fadas da Cinderela. Vamos ver se roda? Oi, meu nome é Juliana Cristina e eu vou contar sobre a história de Cinderela. Era uma vez uma menina chamada Cinderela. Ela tinha uma madrasta e duas irmãs, Anastácia e Griselda. As duas não gostavam dela e faziam ela de empregada, depois que seu pai morreu. Certo dia, chegou um convite para o baile real, mas sua madrasta não a levou. Ela ficou muito triste, porque não pôde ir ao baile real. Mas, de repente, surgiu uma fada que fez ela ir ao baile. Mas a fada madrinha avisou para ela voltar antes da meia-noite. Cinderela estava dançando com o príncipe quando viu que iria dar meia-noite e saiu correndo. O príncipe saiu atrás da bela moça e só encontrou o sapatinho. No dia seguinte, saiu à procura da moça e a encontrou. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Fim. Vendo que coisa bem fofinha, muito obrigada, Juliana. E essa narração, ela aconteceu sob a orientação da professora Rosália Cristina e Alba Regina. Então, a gente percebe aí que a narrativa, ela é para todos os públicos, tá certo? Se vocês quiserem ver a versão escrita que a Juliana fez, é só acessar aqui esse QR Code, você consegue ler pela câmera do seu celular e ele vai te guiar para a página em que a Juliana organizou aí a escrita e os desenhos sobre a história da Cinderela que ela acabou de contar para vocês. Então, agora que a gente ouviu esse áudio, a gente consegue perceber como a narrativa ela tem todos os elementos aqui que eu estava falando, né? Um tempo, um espaço, uma personagem e assim por diante. Vamos continuar? Ordem cronológica da Cinderela. Agora que a gente já escutou a história, que a Juliana já contou pra gente, vamos ver como a gente organiza essa narrativa, Primeiro, a Cinderela vivia com as irmãs e com a madrasta, né? Aí tava tudo ruim pra Cinderela, nada de felicidade, Mas o rei da cidade anuncia um baile real. Isso é depois de que já estamos situados em tempo, já estamos situados no espaço também, já sabemos que a Cinderela é a nossa protagonista, Em seguida, a madrasta se recusa a levar a Cinderela ao baile. Vixe, deu ruim. Então, Cinderela fica indignada, ela quer porque quer ir ao baile. Em seguida, a fada madrinha aparece e ajuda a Cinderela a ir ao baile. Olha o elemento mágico aí acontecendo. Quem não queria uma fada madrinha todo dia para tirar a gente dos aperreios, né não?
Em seguida, Cinderela conhece o príncipe, olha que maravilha, mas foge do baile à meia-noite. Ela queria o quê? Bancar o mistério. Mas, na verdade, o feitiço ia acabar, né? Então, Cinderela não ia ter como voltar para casa, ia ficar sem o aplicativo e para voltar para casa. Então, ela ia ficar sem carona. Então, ela precisou voltar à meia-noite. O que é que acontece depois disso? O príncipe começa a procurar Cinderela pelo reino todinho, porque ele ficou desesperado, estava apaixonado e não sabia, não tinha o número dela para entrar em contato. Precisou procurar pelo reino todinho. Então, ele encontra a Cinderela, fez um bom trabalho, o príncipe, e os dois se casam e vivem felizes para sempre. Então, aqui a gente tem a ordem cronológica do enredo de Cinderela, tá certo? E o espaço, Vivi? O espaço é o lugar onde a narrativa se desenvolve. Ele pode ser um espaço físico, como uma casa, fazenda, não fazendo, gente, a professora tá louca, praia, etc. E pode ser também um espaço psicológico, né, que a gente já falou aqui na mente da personagem. Vamos ver como a gente percebe isso no texto? Ó, eu trouxe um textozinho para a gente ver como aconteceu isso, como a gente percebe o espaço. Eu trouxe o texto da própria Cinderela. Com o passar do tempo, Cinderela tornou-se empregada em sua própria casa. Apesar disso, a cada manhã, Cinderela renovava suas esperanças de que algum dia seus sonhos de felicidade se tornariam realidade. Sem se importar com a forma como a madrasta tratava, Cinderela era sempre gentil e doce. Seus amigos fiéis, os animais, ajudavam-na a vestir-se todos os dias. E, ó, não basta ter fada madrinha, Cinderela ainda tinha os animais que ajudavam ela a se vestir todo dia. Pense numa mulher ajudada, né, não? Mesmo assim, a vida de Cinderela não estava lá essas coisas todas. Mas, como a gente percebe aqui, ó, casa é onde acontece. É o espaço em que a narrativa se desenvolve. Então, a gente está situado, sim, né? A gente sabe que Cinderela não está no meio da rua. Cinderela não está no palácio. Cinderela não está na floresta, ela está em casa. Então, a gente consegue perceber como é que eu situo o espaço dentro da minha narrativa, citando exatamente onde é que a personagem está. Vamos dar um pulinho lá no chat, que eu soube que vocês estão conversando horrores e eu ainda não falei com vocês, então vamos ver. Vamos dar um pulinho no chat. Professora Vivi, olha, o chat aqui está on fire, está em fogo, está fervendo. Temos Cássio, Andriele, Luciano, Weverton, temos Valesca, Diógenes, Adriele eu já falei, tem muita gente, Caroline, e eu perguntei aqui se eles gostam de algum gênero narrativo, né, preferido, se tem, e deixa eu ver quem foi, porque faz tempo. Mas Valesca disse que gosta muito da fábula. Sim, Valesca. Mentira, Andriele falou que gosta muito de fábulas. Oh. Então a gente tem aqui alunos que não só estão interagindo, como também estão lendo. Isso é muito legal. Arrasaram. E eu pleiteio Sim. ratinhos para me vestirem todo dia. Por porque favor. eu também quero. Não pode ser só a Cinderela que tem, né, certas facilidades. É complicado, né? A Cinderela tinha ajuda, que a gente tem várias ajudas também, a gente tem a produção aqui para ajudar a gente, né? Não, professora Camila? Então, Com assim, certeza. a gente tem ajuda aos montes e muita gente trabalhando feliz. Que bom que a Cinderela pôde ter a ajuda dela, né? Para chegar ao baile e ter o seu final feliz. O nosso final feliz qual é? É a aula. Quando a aula dá certo, tá no final feliz da gente. Olha, o texto narrativo também precisa de outra coisa. O que é? Um narrador, né, menino? Como é que eu vou contar a história? Então, eu tenho vários tipos de narrador. Ele pode ser um narrador personagem, ele pode ser um narrador observador e ele pode ser um narrador onisciente. Vamos conhecer dois tipos deles agora, ó. O narrador personagem, ele participa da história, né? E ele pode ser o protagonista, ou seja, o principal aí da trama toda. Ou uma outra personagem secundária, alguém que está ali, ó, assistindo, mas está participando da história, está contando e está fazendo vários serviços ao mesmo tempo. Pense num narrador polivalente. O narrador observador é aquele que narra porque observa, mas ele não participa da história, tá certo? Ele sabe das coisas ali porque ele é o fofoqueiro, ele é aquele que está prestando atenção em tudo, não participa da história, mas narra.
O narrador onisciente, Vivi, olha o peso desse nome. O narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, menina. É aquele que consegue saber até o que está na mente da personagem, sem nem perguntar. Então, é um narrador que sabe de tudo. Ele não só apenas observa como observador, mas ele também consegue entender as motivações por trás dos sentimentos das personagens, tá certo? Então, para encerrar a nossa aula, eu quero que vocês reflitam de como a narrativa faz a gente pensar e configurar novos universos. Mas que o mais importante para uma narrativa é sempre a imaginação, tá certo? Vamos ver o que é que eu deixei de atividade para vocês hoje? Eu quero que vocês tentem criar o roteiro de uma história de vocês, com base naquelas características que a gente viu aqui ao longo da nossa aula. Personagens, tempo, espaço e narrador, beleza? Vamos passar para o chat para a professora Camille se despedir de vocês? Ai, gente, muito bom conversar com vocês aqui. Tanto Robert quanto Adriano falaram que gostam muito de ler histórias em quadrinhos. Isso é bem legal, né? Então, gente, que massa. Muito bom, muito bom. Muita gente aqui. Foi um prazer estar no chat. Até a próxima aula, né? 1000 beijos. Olha, eu não queria dar spoiler não, mas tem uma aula mais pra frente, que é história em quadrinho e mangá. Então, se vocês gostam, voltem aqui que a gente vai falar sobre isso também em narrativa, tá certo? Eu me despeço por aqui. Uma alegria como sempre, um cheiro e até a próxima aula.